Existe uma cena que se repete praticamente todos os dias na vida de muitas mulheres. A gente acorda, pega o nosso café, senta à mesa e começa a pensar em tudo o que vai acontecer durante o dia. Pensa no trabalho, nos filhos, se comprou tudo que precisava no mercado, se a casa está ajeitada, se todas as reuniões vão ser atendidas. E isso mantém a nossa mente ocupada e nos deixa bastante aflitas em alguns momentos. A gente, mesmo assim, segue. Coloca uma roupa, escolhe uma bolsa, verifica se não esqueceu de nada, né? Olha se não perdeu o celular, se não esqueceu a chave, se não esqueceu até um filho em casa, né? Faz parte. Mas a gente esquece que por trás dessas mulheres existem muitas histórias. E essas histórias é o que a gente veio contar aqui, nesse episódio em que a gente homenageia o Mês das Mulheres, em que a gente conta todas as aflições, todas as dúvidas, os momentos de força que a gente consegue tirar, sabe-se lá da onde. Eu trouxe para esse episódio super especial 2 pessoas incríveis. A Priscila Hidalgo, que é a proprietária e diretora criativa da marca brasileira de bolsas Soleá, que é uma marca extremamente criativa, com um design fantástico, com muita personalidade e expressão feminina. Trouxe também a Jaque, que é mentora e terapeuta de desenvolvimento pessoal, que tem ajudado muitas mulheres a se redescobrirem, a terem esse encontro com a essência feminina. Prazer e muito bem-vindas para esse podcast. Eu gostaria de começar ele com a gente discutindo sobre quem é ser a mulher por trás da diretora criativa da Soleá, quem é ser a mulher por trás dessa mentora, né? Porque é fácil a gente comentar sobre os outros, conversar sobre os outros, mas primeiro a gente tem que olhar para si, né? Com certeza. Bom, a Jaque, ela é uma mulher que está sempre buscando a sua transformação. Então, muito do que eu trago como profissional é também a Jaque, pessoa. Então, todas as minhas transformações, as minhas melhorias, no dia a dia, aquilo que eu enfrento de dificuldade, e eu vou me conectando muito com as mulheres que eu encontro pelo caminho, né, dentro das mentorias, dentro do meu trabalho, porque, na verdade, a gente compartilha de muitos momentos que são bem similares. Então, eu sempre brinco, a gente muda o endereço, mas as dinâmicas, elas são muito reais. Então, eu tenho, sim, né, uma jornada aí, uma história onde eu passei por muitas coisas, e eu busco honrar e agradecer tudo que eu vivi, porque foi isso que me tornou em quem eu sou, né? Isso que me trouxe até aqui. E eu sou casada, eu sou mãe da Alice, da Laura, de 6 e 8 anos. Eu fiz uma transição profissional em 2020 e desde então eu tenho me transformado muito a cada dia. E aí, Pri? Queria agradecer pelo convite. Eu gosto sempre de falar, porque sempre quando perguntam, né, quem é você, você começa a falar, na verdade, o que você faz. Eu acho que tem uma diferença entre quem é você como pessoa e o que você faz, né? Então, acho que, falando eu, Priscila, né, sou uma pessoa que está em constante evolução, né? Aí, pensando em mãe, empreendedora, esposa, filha, amiga. Tem muito ainda que a gente busca, né, esse evoluir e esse se encontrar também. E, além disso, sou mãe da Antonella, esposa do Gabriel, casada há 10 anos e uma empreendedora aí em busca dos seus sonhos. Em que momento que tu chegou na tua vida? Porque, assim, né, a Jaque, como comentou, teve uma transição aí também em 2020, né? A gente já tinha conversado anteriormente e ela contou um pouquinho da história dela.
E em que momento que você olha e fala, nossa, eu quero desenvolver uma coisa minha, uma marca minha, né? É uma transição que, não sei se antes tu trabalhava em outra empresa ou em outro momento, e aí deu aquele estralo e falou, não, agora eu quero uma coisa minha. Sim. Eu sempre fui muito criativa, né? Desde muito pequena. Fiz administração de empresa, mas a minha criatividade sempre foi muito mais aguçada. E o desejo de ter alguma coisa minha veio muito também da minha família, né? Meu pai é empreendedor, enfim, então vem muito dessa família de empreendedores buscando novos negócios e novos sonhos. E essa minha parte criativa sempre foi muito aguçada. Então, eu comecei ainda na faculdade com joalheria, então fui designer de joias. Depois da joalheria que vieram as bolsas, então esse meu desejo pelo criar, pelo transformar as coisas, né? E transformar, sair uma coisa que sai do papel e que vai realmente se transforma em produto, estava assim desde a época de colégio, que eu fazia pulseirinhas para vender para as amigas, fazia bolsa de tecido para vender para as amigas. Então, acho que essa veia do criar sempre esteve muito forte. Bacana. E tu, Jaque, a parte de desenvolvimento pessoal, assim, aonde que passou essa transição toda na vida? Então, antes disso, eu empreendi na área do bem-estar. Então, na verdade, eu sempre falo que eu fui muito preparada para fazer o que eu faço hoje. Porque aí eu acessei a intimidade de muitas mulheres, eu pude realmente entrar em histórias profundas. E nos últimos tempos eu já recebia muito esse feedback dos clientes de que ali para eles era um ambiente seguro e eles sentiam em mim essa pessoa que não iria julgar e sim, de alguma forma, auxiliava, às vezes só ouvindo. Então, quando eu cheguei, depois da pandemia, que eu realmente senti que não dava mais para continuar, porque dentro de mim eu já não tinha mais esse desejo de inovar, de trazer novas soluções, de melhorar o que eu fazia ali. E aí eu senti ali no final de 2020 que realmente era a hora. Meu marido também me ajudou muito, né? Trazendo alguns questionamentos para mim, do tipo, isso não é você não é assim, você é uma mulher dinâmica, você sempre busca. E aí, final de 2020, então, encerrei o ciclo da estética, no início sem uma pretensão de já iniciar. Eu sabia que era nessa área de desenvolvimento, mas eu não sabia o que e como seria. Aí eu fui buscando, né, algumas, além de formações da área, eu fui buscando me trabalhar bastante também. E aí eu fui descobrindo que seria com mulheres, porque esse é o meu universo, né? Sempre foi. Sim. Eu tenho muita facilidade para lidar com os homens também, mas as dinâmicas com as mulheres, elas são mais naturais e do dia a dia para mim. Então eu comecei a me conectar e fui construindo, né, essa nova Jaque também, porque muitas vezes eu precisei morrer e renascer nesse processo. Foi bem desafiador. Eu me lembro que essa transição ela foi muito desafiadora, porque você sair de algo que já está estável, você Sim. deixar 16 anos de atuação, né, não foi deixado para trás. E hoje eu entendo que eu também não comecei do zero, porque eu usava muito essa fala. Então, a gente numa transição não começa do zero. Você já tem uma bagagem e ela te acompanha. Então, quando você fala da sua... Desde criança já, você também estava sendo preparada, né? Então, eu sempre brinco que para a gente sair de um lugar e chegar em outro, a gente tem essa caminhada. Esses degraus, eles são construídos no dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe, né? Que está sendo construindo uma coisa. Eu nunca imaginei que estaria onde estou, né? Sendo que lá no meu desejo de criança fazer pulseirinha para as amigas, né? Então... Não, mas é uma verdade, assim, eu tenho um histórico de família aqui na região. A minha família tem uma empresa de 86 anos, eu dirijo essa empresa, mas há uns 10 anos, mais ou menos, eu acabei caindo nesse mundo dos acessórios. E eu falei, vou num segundo plano, né? Tipo, vou aventurar. E olha onde a gente está agora, né? A gente construiu essa loja. Eu preciso me dividir nesses dois mundos e é algo que eu faço com prazer. Tem muita gente que fala assim, nossa, como é que dá conta? Como é que faz isso? Eu acho que é porque eu amo as duas coisas. Sim. Então, claro, tem vezes que é cansativo, tem vezes que a gente dá uma surtadinha porque é muita coisa para fazer também. Mas quando a gente faz porque quer e porque ama,
a coisa flui. Fica mais leve, Fica né? mais leve, exatamente. Eu acho que fica muito similar à maternidade, né? Quando a gente entra na maternidade, tem muitos pesos, assim, a gente escuta muita gente falando: nossa, mas é cansativo, tu não vai dormir mais, tu não vai tomar um banho direito, tu não vai mais escovar os dentes, e tarará, e tarará. Eu falei, gente, eu juro para vocês, eu escuto várias mulheres falando isso. Eu tive os meus 2 filhos bem seguidos um do outro. Eu nunca deixei de tomar o meu banho, eu nunca deixei de escovar. Eu acho que, né, escovar meus dentes, escovar o cabelo. Fiquei alguns dias de pijama em casa, fiquei. Eu acho que eu também preciso me permitir isso. Me arrumava todos os dias? Não, é claro que não. Mas se a gente já assume que aquilo vai ser pesado, eu acho que vai ser pesado, né? Não tem... E muitas vezes, Mel, a gente acaba comprando as experiências dos outros, né? Então, a gente também carrega alguns padrões dentro dessas questões, não só da maternidade, mas do nosso trabalho também. Mas a gente acaba comprando a experiência de alguém, porque se você ouve alguém que talvez não teve uma experiência com a mãe tão positiva, né? Diferente de se você ouve alguém que tem essa paixão e que tenta no dia a dia trazer essa leveza, eu acho que a gente também começa a se abrir para uma maternidade diferente, para um empreendedorismo diferente. Porque eu acredito que sim, a gente vai ter desafios, mas é justamente dentro dessa caminhada, quando a gente traz esse propósito, quando ele existe, e que a gente traz esse amor e essa facilidade de olhar para as situações e encará-las de uma forma diferente, e não tornando isso mais desafiador, né, ou difícil, porque se você focar nisso, é o que vai crescer. Então, eu também tive aí algumas experiências muito marcantes, e dentro dessa construção da minha própria maternidade que eu comecei a olhar e dizer, opa, mas não precisa ser assim, né? E isso tem muito a ver também com essa questão do meu trabalho, porque na minha família, diferente, né? Não vem de uma família empreendedora, mas o ser boa mãe, por exemplo, é ficar em casa cuidando de filho. Então, para você romper um padrão desse, você também precisa de muita energia e se dispor a fazer diferente, porque é mais desafiador. Então, por muito tempo eu carreguei essa culpa, essa crença de que ser boa mãe era ficar em casa, era abdicar. E hoje, pelo contrário, eu acho que quando a gente traz, quando nós estamos felizes, quando nós nos alimentamos e transbordamos, a nossa casa vai ser melhor, a nossa maternidade vai ser melhor, o relacionamento com o marido vai ser melhor, porque aquilo que você faz te alimenta de uma forma que você está nutrida. Então, é diferente de quando você está seca, de quando você está ali fazendo um esforço tremendo para nutrir as outras pessoas e esquece de se nutrir. Então, eu acho que eu mudei muito a minha visão em relação a isso, e acho que é algo que a gente leva para tudo na vida. Realmente ter um propósito, encontrar um porquê forte, buscar isso de uma forma intensa todos os dias, em pequenas... Sempre brinco, né? Esse macro ele vai se tornar bom quando a gente aprender a trazer o micro. Então, diariamente, ir instalando coisas boas para a nossa vida, para aí a gente poder colher resultados a longo prazo bons. Mas assim, a gente hoje, eu não sei, né? A impressão que me dá é que as mulheres se colocam em tantos papéis e colocam que a sociedade é que a gente está fazendo isso com elas. Eu não sei se sim ou se não, às vezes eu fico até perdida. Que eu não sei se a gente consegue com tanta facilidade encontrar esse propósito. Porque, por exemplo, no teu caso, é que a mãe, a boa mãe, é aquela que fica em casa. Aquela que quer sair, que sai, mas que quer ficar em casa, se sente culpada porque quer ficar em casa e vai largar o profissional. Eu conheci uma pessoa, inclusive dentro da empresa, uma pessoa que sempre foi uma profissional fantástica, não tem um pingo para falar, evoluiu um monte com a gente na empresa. Ela foi mãe no ano passado, ela era minha gerente financeira. E final do ano... Não, mentira. No início desse ano, ela veio, Mel, eu vou ter que largar, eu não consigo. Para mim, a minha vida agora é a minha filha. E chegou, até conversei com a Pan sobre isso. Eu falei, cara, num primeiro momento eu julguei. Eu falei, poxa, como é que ela vai largar o trabalho? Ela começou aqui como estagiária não, mas ela estava ali como auxiliar administrativo, foi evoluindo até gerente. Eu falei, ela tem um percurso gigante aqui dentro, é uma baita profissional. Eu falei, como é que vai largar? Eu falei, que absurdo, não sei o quê. Eu fiquei pensando, poxa, eu não fiz isso? Por que ela está fazendo? Aí eu pensei, cara, quem sou eu para julgar a escolha dela? É uma coisa que para ela está certo, é isso, e é lindo.
lindos. E são momentos, né? Acho que as pessoas também têm que se deixar viver aquele momento e aquilo que está sentindo na hora, Sim. né? Porque se a gente julga, se a gente começa a pensar o que os outros também vão achar, a gente acaba se barrando e deixando de agir conforme a gente gostaria de agir, né? Fica muito pensando no que e se. É então, verdade. acho que é realmente tirar essas travas e deixar levar, assim, da melhor forma possível, né? Do jeito que você está sentindo, o que você está querendo fazer naquele exato momento. Mas é... E eu acho que aqui cabe muito a gente trazer uma fala de que se você não estiver conectada com você mesma, porque muitas vezes quando a gente começa a vivenciar esses papéis, o que a gente faz? A gente vai se distanciando de nós mesmas. Então, por não nos conhecermos, né, muitas vezes o suficiente, porque nem todo mundo ainda busca esse se conhecer de verdade, acessar quem eu sou na minha essência, porque nós fomos marcados por muitas pessoas, a gente é resultado de muitas pessoas, de muitas ideias, de muitos sonhos que muitas vezes a gente carrega e não são nossos. Então, como eu me toquei e percebi que eu não estava vivendo aquilo que eu gostaria, quando eu percebi que esse estar em casa era algo que era pesado. Então, não era leve, né? Então, hoje eu penso, poxa, eu me doei bastante às meninas e ainda me dou porque elas são a minha prioridade. Eu entendo lá na frente o que é o meu papel como mãe, como estar... Mas a importância que tenho também de estar nutrida, estar bem comigo mesma para poder ser uma mãe melhor, para poder ser, né, uma esposa melhor. Porque quando eu estava nesse lugar de estar em casa, e eu ouvia isso, mas por que tu precisa ir trabalhar? Tu pode ficar em casa, né? Sim. Então, assim, hoje a gente está no social, a gente ouve muito essa questão de seja empreendedora, busque ser a sua independência financeira, mas não seja esposa troféu, como a gente, né, às vezes ouve. E eu acho que não existe nem certo nem errado. Eu acho que a gente tem que entender, ter essa capacidade de entender. Ok, se eu abdicar da minha vida profissional, seja temporariamente ou realmente decidir me nutrir aqui da minha família, do meu lar, mas a gente precisa ter essa capacidade de entender o que isso vai acarretar lá na frente. Eu realmente estou fazendo isso por mim, porque é uma decisão minha, porque me faz feliz, ou eu estou fazendo por uma pressão social, ou porque meu marido me pediu. Sim. Né? Então, assim, quando a gente traz essa clareza para essa decisão, ou eu vou continuar sendo empresária, eu vou continuar me dividindo entre esses papéis do jeito que dá, porque aí a gente quer cobrar uma excelência em todos eles. Sim. Então, quando a gente traz essa palavra de eu vou trazer um equilíbrio para esses papéis, isso é uma mentira. Assim, eu falo isso, mas eu penso também, depois que eu falo, que equilíbrio, gente. A única coisa que eu não sou é equilibrada nesse momento. É uma mentira, porque assim, eu sempre falo que é o equilíbrio dentro do teu desequilíbrio. Então, quando você entende, muitas vezes você vai estar lá com uma demanda profissional e a tua filha adoece naquela semana. Então, assim, as coisas vão acontecendo, mas eu acho que a gente precisa aprender a elencar as prioridades, porque aí fica mais leve, né, de a gente entender o que é prioridade nesse momento. Dentro dessa parte mais organizacional, ter braços, porque senão a gente não dá conta de crescer, porque como eu vou crescer se eu não tenho braços, pessoas que me auxiliem? Então, assim, muitas vezes a gente tem essa mania de querer estar, de querer, né, que seja a gente, mas a gente pode também treinar. Existem muitas pessoas que são ainda melhores do que nós em algumas funções. Verdade. E aí, quando a gente consegue trazer essa clareza de que se eu tenho braços, eu vou ter mais tempo para mim, para nutrir aquilo que me faz bem, então a gente consegue. Mas aí eu sempre vou trazer, não porque eu vendo isso, mas porque eu vivo isso e eu vejo que isso faz total diferença, o quanto a gente precisa se buscar nessa caminhada. Porque quando a gente está conectado com a gente, quando faz sentido real para nós, as coisas ficam mais fluídas. Não que elas vão ser mais difíceis ou menos difíceis. Os desafios da vida, eles vão chegar. Mas como você está preparada para encarar tudo isso? Né? Eu acho que é aí que muda totalmente o jogo e a visão. Encarar, encontrar e também deixar levar. Porque às vezes que a gente estava conversando um pouquinho soltar mais cedo, o controle, né? Pri? É de ter medo do que vai encontrar, né? Então, o ano passado eu peguei realmente também para cuidar de mim, porque eu estava me deixando levar por os afazeres, em todos os compromissos,
E eu vi que não era o caminho, né? Então eu falei, não, preciso me cuidar da minha saúde, né? Comecei a fazer exercício, dieta, enfim, tudo. E tudo começa a fluir diferente, né? A sua autoestima melhora, você começa a cuidar melhor do outro, porque você também está bem, né? Então você tira aquela carga pesada para realmente você deixar tudo mais leve. Então o exercício fica mais leve, cuidar da casa fica mais leve, cuidar do filho fica leve, ir para o trabalho fica leve, porque você está bem e realmente você está se encontrando, né? Buscando aquilo que você falou, né? De buscar o seu eu interior e se conhecer. Então acho que é realmente assim, essa busca pelo reconhecimento, pelo seu autocuidado faz muita diferença. E eu acho que, eu não sei, né, mas a impressão que dá é que as mulheres ainda estão tendo, na verdade, acho que não é nem são as mulheres, né, eu acho que são os dois lados, mas a mulher, eu acho que ela se cobra num nível e acaba não buscando esse suporte e deixa o negócio estourar, pelo menos eu falo por mim também, eu tive várias vertentes, eu fui daquela que deixei os filhos 100% na escola, fui para o trabalho, né, fui para a empresa. Depois eu falei, poxa, não é isso que eu quero dividir. Aí depois que eu dividi, eu pensei, poxa, mas eu não vou dar conta, volta eles para a escola. Aí foi bem naquele sentimento, você fala, cara, não, mas isso não me faz feliz, isso não tá pesado. Eu falei, não tá legal, não tá certo. Então volta eles para meio período e em momento algum, meu marido vive falando, ele pede ajuda, quando tu precisa, pede ajuda. A gente é casado, né? A gente não tem que carregar os filhos sozinho. O fardo da mãe, né? Não tem que ser assim, não precisa. E os homens, graças a Deus, estão vindo cada vez mais presentes. Ainda tenho, acho que alguns espaços a serem tomados que as mulheres também têm que permitir. Eu acho que as mulheres, elas ainda estão muito querendo estar à frente, aquela coisa, eu e o meu marido, a gente brinca, quem que queimou o sutiã, cara? Que quem queimou o sutiã não é a mesma pessoa que está defendendo agora o negócio todo. Eu falei, porque não está certo isso, está pesado demais. E não precisa ser assim, né? Eu acho que a gente realmente tem que permitir, se tem alguém que queira tomar esse espaço, permitir que ele tenha essa frente também e tornar isso algo bom para os dois, né? E o casamento também vai para frente dessa forma, com essa comunicação necessária. Enfim, são vários pontos aí que são discutidos, são várias frentes. Tem os que, né, não concordam 100%, os que discordam. Né? Não vamos entrar nesses méritos, mas... Até porque esse certo e errado não existe, né? Eu acho que ele é muito... Cada pessoa tem o seu ambiente, a sua história, os seus padrões, as suas crenças. Então, quando a gente começa a se abrir para olhar as pessoas com respeito, por isso que eu acho que quando a gente busca o nosso desenvolvimento, a gente se abre para essa consciência de se respeitar mais, se amar mais, olhar mais para a nossa vida, como ela funciona de verdade, o que seria bom para nós, e a gente começa a soltar um pouco desse julgamento alheio também. Porque aí a gente vai começar a olhar as outras pessoas e entender, elas estão em outros contextos, elas... né, vieram de um outro ambiente, de outro padrão. Então, o que para ela é o certo, para mim pode não ser, mas esse é o meu certo. Sim. Né? Então, a gente começa a dissolver um pouco, porque isso é uma narrativa social. Então, quando você trouxe aí nessa questão do feminismo, a gente paga um preço muito alto por esse movimento. E existem muitas mulheres que ainda estão levantando muito fortemente essa bandeira. Então, eu não sou feminista, não quero ser, eu quero ser feminina. Eu quero me colocar no meu lugar, entendendo que eu sou uma mulher que sou potente, que posso fazer o que eu escolher fazer da vida e eu vou fazer bem feito, porque essa segurança mora dentro de mim. Agora, eu não preciso me sacrificar, eu não preciso mostrar que eu sou boa para todo mundo, né? Porque aí sim a gente traz... Tem os momentos de fragilidade, né? Que também... Trazer essa vulnerabilidade. E porque é na vulnerabilidade que está a nossa força. Então, quando a gente se permite se trazer, né? Vamos colocar na questão do relacionamento. Se eu sou uma mulher muito masculina, se eu sou uma mulher muito forte, que faço e aconteço e dou conta de tudo sozinha, por que cargas eu tenho esse homem do meu lado? Né? E normalmente nesse lugar eu vou encontrar um homem que seja muito mais fraco do que eu para eu poder dominar. Então, quando a gente começa a se conhecer, e eu estou falando de mim, eu fui essa mulher e que hoje eu ainda faço movimentos diários para me lembrar de que não precisa ser assim. Que esse homem está aqui me acompanhando e crescendo comigo e que essas filhas também são dele, só que ele vai fazer do jeito dele, não do meu jeito. E está tudo bem, né?
Tá tudo bem. Porque aí, muitas vezes, por ser controladora, a gente quer que as pessoas ajam da nossa maneira. Aí as pessoas vão agir da maneira delas. Então, muitas mulheres não permitem que esses maridos sejam pais, porque a gente apresenta, né, a paternidade, a gente que traz o homem para essa responsabilidade. Agora, quando a gente está aberta e se permite. Então, meu marido, ele sempre foi desde o início, o homem que trocou fralda lá na maternidade, que do jeito desengonçado dele deu o primeiro banho e pediu para mim, ó, esse momento eu quero que seja meu, porque eu quero vivenciar esse momento. Eu trabalho o dia inteiro, você vai ficar com ela o dia inteiro. Então, deixa eu dar o banho de noite. E eu respeitei, eu falei, claro que sim, né? Me ajudava à noite, às vezes quando eu estava cansada, no início da amamentação. Então, ele sempre foi, mas eu sempre abria essa porta. E do jeito dele eu dizia, né, faz, é importante que você... Porque, imagina, se a gente não permite... Ele também não vai ter esses momentos ricos, né, com a criança e compartilhando. Sim. Então, hoje eu vou para uma formação, eu vou para um treinamento, como eu falei que eu vou para São Paulo esse ano muitas vezes, e eu deixo as meninas com ele, e quando elas eram menores eu preparava comida, deixava... Hoje não, eu falo, ele é adulto, responsável, assim como eu, ele vai se virar do jeito dele. Sim. Então, eu só vou. Né? Então, a gente precisa se abrir também para que esse marido possa acompanhar e ver, né? Porque você deixa uma vez meio tensa, você fala, não, todo mundo sobreviveu, tá tudo certo, né? Por que eu não posso me permitir? Né, no meu caso, eu tô aqui, né? Viajei, vou ficar praticamente 3 dias fora de casa e minha filha tá lá com meu esposo. Porque a babá também, para ajudar, tá de férias, então, tipo, ele vai ter que dar conta. Teste e tá mesmo, tudo certo. Se fosse a primeira vez. Se fosse a primeira vez, ia estar um pouco mais tensa, mas já ficou outras vezes, né? Então, que eu falo, a única coisa que me dá o favor é que o meu marido, eu falo para ele, eu falo, gente, você não tem outra coisa para dar para as crianças, porque eu gosto de fazer todo dia, eu faço o almoço em casa e eu gosto de fazer uma comida diferente todo dia. É porque eu não gosto de repetir, assim, eu posso até comer o arroz e feijão 2, 3 vezes na semana, mas não 3 dias seguidos. Se eu ficar uma semana fora, ele vai dar o arroz e o feijão a semana inteira. Aí eu chego para meus filhos, eu falei, cara, vocês não queriam comer? Nossa, pra gente tá ótimo. Eu falei, tudo bem. Cara, pra você ver, olha o que a gente coloca, não, que eles gostam assim, não, sou eu que gosto, sou eu que gostaria que e para eles assim. Tá tudo bem. Para eles tá ótimo. É uma coisa, realmente um paradigma que a gente tem que quebrar na nossa cabeça, né? E mudar isso. E assim, normalmente a gente veio desse padrão já, né? Sim. Muito provavelmente as nossas mães já são mais autoritárias e tiveram todo esse comportamento de organizar, de fazer, de dizer. E aí, para a gente desconstruir esse padrão, a gente realmente precisa entender o que é importante para Jaque, para a Mel, para a Pri, porque senão a gente não vai conseguir encontrar isso, a gente vai ter muito mais dificuldade nessa quebra de padrão. Então, se eu não reconheço em mim aquilo que é meu, aquilo que faz sentido para mim, e eu simplesmente vou nessas repetições de padrão, copiando e colando aquilo que eu aprendi, aquilo, né, que foi, porque a gente pode falar o que a gente quiser, mas é esse comportamento diário, são as ações, é os nossos filhos enxergando aquilo que a gente faz, a maneira que a gente vive, o quanto a gente se larga, o quanto a gente se abandona pelo caminho, ou o quanto a gente vai se fortalecendo como ser humano, como a gente vai se melhorando como ser humano. Isso sim que vai fazer com que eles sejam melhores. Então, quando a gente traz essa questão de a gente buscar o nosso desenvolvimento, é justamente a gente ter essa capacidade de reconhecer em nós aquilo que é bom, aquilo que é desafiador, porque aí sim a gente está dando essa autonomia, a gente também está curando eles um pouquinho, né? Porque a gente vai ser mais leve com eles, a gente vai trazer uma educação diferente, talvez, da que a gente recebeu, né? Então, a ideia é que a gente sempre vá melhorando para que cada geração venha melhor, venha de uma forma mais conectada. A gente tem que, né, ser assim. Eu lembro que a gente conversou, acho que uma semana atrás, 2 talvez. E eu falo, cara, eu me doía demais, assim, quando meu marido chegava e falava, meu Deus, tu é uma cópia da tua mãe. Tu tá ficando igual. Ô, Moniquinha, sai daqui, Moniquinha. Porque minha mãe, ela tem toque, é perfeccionista. Eu falo, geladeira dela, tu pode ir de olho fechado, tu acha tudo lá. Tem tudo certinho. E eu tava indo nesse ritmo. Eu falei, tá, mas espera aí, tem coisa que eu acho legal. Tem coisa que eu acho que, esse aqui a gente pode melhorar. E eu lembro que a gente conversou e você falou, cara, mas você já aceitou? Já agradeceu também, né, pela pessoa que ela trouxe, quem ela é e enfim, ela faz parte de mim.
definitivamente, isso foi algo que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, eu nunca parei para pensar realmente. A minha mãe faz parte de mim, a história dela é dela, não tem que ser a minha, né? Eu tenho que viver a minha vida e não misturar as duas, com toda certeza. Mas eu posso também aprender muito, né? E ter ela. Tem muitos momentos em que ela. Eu lembro que ela sempre teve muita dificuldade em demonstrar carinho. E o meu marido já é uma pessoa extremamente carinhosa, que vem de uma família que todo mundo se beija, todo mundo eu te amo, e darará, isso, aquilo. E eu acho que eu até comentei contigo que meu marido acabou me influenciando de alguma forma, e eu também, ele ainda brinca assim, ô Alemoa, deixa de ser tão grossa assim. Eu falei, tá bom, vamos mais devagar, mas enfim, não sou uma pessoa de tantos afetos que nem ele. Mas para os nossos filhos, para mim já está sendo diferente. A minha mãe nunca foi de chegar e falar, eu te amo, e darará. Ela fez isso depois da vida adulta. Mas para os meus filhos eu sempre fui beijo e abraço, e eu te amo, eu te admiro, e enfim, você vai conversando como muda, e eles foram indo na minha mãe e foram, vó, eu te amo. E assim, a minha mãe olhou assim, eu também amo vocês. Eu falei, nossa, sabe aquela assim, eu acho que eu nunca escutei a minha mãe falar eu te amo. Eu falei, olha só como, né, a gente consegue inclusive reverter ali, né, uma geração lá na frente, conseguir resgatar uma lá de trás, né? O quanto é forte isso, né? É muito forte, porque, na verdade, a partir do momento que a gente sai desse julgamento com os nossos pais, que, como você falou, se eu não reconheço as partes da minha mãe, sejam elas as partes boas ou as não tão boas, eu também estou negando elas em mim. Porque nós somos pai e mãe, nós somos constituídos por eles. Então, eu sempre tinha o hábito de dizer que eu era parecida com o meu pai, porque eu sou igual ao meu pai, porque fisicamente, mas de jeito também. E aí teve um final do ano agora, imagina, eu tenho 40 anos, eu estava na casa dos meus pais e teve uma cena da minha mãe falando com meu pai, e eu olhei assim para ela e olhei para o meu marido e falei, caramba, eu vim com ele conversando lá de Pissarras até aqui, e dizendo, eu sou igualzinha à minha mãe. Então, eu reconheço... Aquele tapa na cara. Eu assim, reconheço... momento, né? Que a ficha cai. Né, o quanto dela tem em mim. Porque eu só vou ter a capacidade de mudar se eu conseguir reconhecer. Então, eu reconheço, né? E a partir desse momento, de uma forma adulta, madura, eu escolho o que eu desejo modelar nessa mulher. Porque a gente modelou tudo. A gente modelou as partes boas, a gente modelou aquilo que era ruim. E aí eu preciso olhar, ter essa capacidade... já que é fácil falar quando a gente vem de uma família funcional, minimamente estruturada, porque existem histórias muito pesadas, que são difíceis, né, de olhar e entender. Mas se eu não tiver a condição de buscar dentro de mim essa capacidade de, pelo menos, a vida veio dessa mulher. É por isso que eu estou aqui, né, independente de como foi. Eu acho que a gente vai trabalhando e a gente vai se integrando mais, a gente vai conseguindo... reconhecer em nós as partes e intencionalmente mudando aquilo que não é tão bom. E quando tu fala, Mel, que sim, porque essa cura, né? Então a gente vai curando. Então você já passou uma educação diferente dessa questão do afeto e do quanto isso é importante e nos fortalece como indivíduos. Como é bom a gente ouvir. Essa semana minha filha quis arrancar o dentinho e foi uma vergonheira, chorou e mãe... E ela é muito emocional, então ela, mãe, eu não vou dar conta. Eu disse, filha, você vai dar, você é corajosa, você já fez isso antes. E foi. Aí eu brinquei com ela no espelho, falei, olha lá no espelho, olha nos teus olhos. Eu dou conta, eu sou forte, eu consigo. Eu tenho medo, eu reconheço o medo, mas eu vou assim mesmo. E foi. E aí naquele dia ela não conseguiu, mas de manhã ela foi dormir. E daí, na hora da escovação do dente, o dentinho deslocou. E aí eu disse, vai incomodar, você não vai conseguir ficar com ele assim. E ela não deixava nem a gente tocar. Daí ela olhou para mim, ela disse, mamãe, eu sou forte, pode tirar. E aí aconteceu naturalmente. Então eu não forcei, como meu pai talvez faria. E aí eu não vou olhar no julgamento e dizer, poxa, minha mãe é fria, ela nunca... Porque ela também não aprendeu, ela não recebeu isso. Exatamente. Então quando a gente consegue ter essa capacidade de olhar e dizer, foi o que ela conseguiu me dar, para além da vida, a gente muda muito o jogo. E já foi muito além do que ela ganhou. Muito, porque com certeza ela também já melhorou no processo dela, né? Assim como Sim.
Então a gente consegue reconhecer isso da mesma forma que a gente também não é alecrim dourado, a gente também não é perfeita nas nossas, por mais que a gente busque entendimento. Então eu sempre falo, eu não sou perfeita. Eu também vou errar como mãe, independente da formação que eu tenho, do conhecimento que eu tenho. Porque muitas vezes ali são gatilhos emocionais no dia a dia, com as demandas. Tem dias que você vai errar e vai errar feio. Mas com certeza eu já estou trilhando uma nova história, muito diferente da que eu recebi. E que teve muitas coisas boas, né? Então reconhecer o que veio e mudar daqui para frente, mas a gente vai liberando, a gente vai curando aqui. A minha avó que morou com a gente também era essa mulher mais fria, mais dura, endurecida pela vida. A minha avó, ela ficou enlouquecida, apaixonada pela Alice, pela minha filha mais velha, quando ela nasceu. E elas tinham uma relação tão linda de a minha avó também se permitir aprender a falar um eu te amo. Porque não é porque elas não falam que elas não sentem. Exatamente. Né? Mas elas aprenderam que talvez aquilo não é muito... É deixar explícito, né? Então, ver a minha avó expressando aquele amor foi assim de muita cura, né? Não só, mas também ela aprendeu pelo movimento que veio de baixo. Então, como a gente se tratava, como a minha própria filha depois levava esse amor, esse carinho para ela, né? E é muito maravilhoso a gente poder vivenciar isso na família, né? É verdade. Eu acho que o que mais tem pego num geral, assim, é justamente nesse processo todo a gente vê as variações de identidade que a gente vai tendo no processo de persona mesmo, né? A gente vai mudando muito. Eu fui uma pessoa de 18 para 20, 22 anos que tive um relacionamento que não chegou a ser abusivo, mas faltou muito pouco. E eu lembro assim que quando foi para ser abusivo, aí de novo a minha mãe, uma presença muito forte, ela sempre teve uma presença muito se respeite, se ame, enfim. E quando foi para acontecer, eu falei, cara, eu não nasci para apanhar na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu acho que se eu chegar em casa e falar para minha mãe que eu apanhei da pessoa, eu falei, cara, não, a minha mãe não vai nem entender o que está acontecendo e nem eu falei, eu não me vejo nesse ambiente, nesse espaço e consegui me impor. Logo depois, eu tive um relacionamento que era uma pessoa extremamente carinhosa, mas eu me apaguei dentro daquele relacionamento. Olha como eu mudei, né? Eu fui de uma pessoa que, de certa forma, eu fui forte para conseguir terminar e entender o meu limite e saber o que eu aceito, para depois uma pessoa que meio que abaixava a cabeça, não, quer dessa forma. Agora, em que momento, eu até hoje não sei, em que momento que eu me perdi nessas identidades, eu acho que isso acaba sendo um problema para a maioria das mulheres, é conseguir entender esses processos, o que acontece. Não sei se para ti também, com as tuas transições, né, tu abrir uma marca, tu, né, com certeza, abrir uma marca, começar ela... Não é fácil, né? A gente sabe, dentro do empreendedorismo, o quanto é difícil. Você que tem muitas dúvidas, né? Vai dar certo, né? Como é que está funcionando? Está tendo aderência? O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo de errado? Está legal? Não está legal? Eu estou seguindo os valores que eu propus lá no início, né? Eu acho que isso é uma coisa, tem a tua essência. Tem que ter a tua essência e ela tem que seguir, ela tem que ter a marca registrada da... A gente começa numa constante evolução, porque eu comecei a empreender muito nova. Eu ainda estava na faculdade, quando eu já tinha minha marca de joalheria. Depois foi para Solear e tive uma transição, porque eu sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba. Então, antes de ter a Solear de agora, em São Paulo, eu tive Solear em Piracicaba. Então, foi uma loja... onde eu fazia tudo sozinha. Eu continuava morando em São Paulo, mas indo a Piracicaba, porque a parte de venda, né, a loja aberta era lá. E depois eu tive um momento de encerrar esse ciclo, porque ali eu vi que não estava funcionando como eu queria, né? Eu queria mais, né? E numa cidade do interior tem todas as barreiras, né? Então a gente quer mais. Aí eu cheguei, conversei em casa, falei, não, desse jeito que tá, não continuo, vou procurar outra coisa, ou a gente muda realmente de cenário. Então, realmente trazer também esses desejos, né? Meu pai, meu mentor, enfim,
Voltei e falei com ele, eu falei assim, não está funcionando, sabe? Não estou feliz. Não é aqui que eu quero. E aí eu falei, vou voltar para São Paulo, né? Não tinha parado de morar lá ainda. Então, tive que trazer um ponto de força para falar assim, não dá, assim me basta, e o que eu vou buscar daqui agora. E mesmo com a Soleá hoje, né, a Soleá está completando 9 anos dessa nova Soleá de São Paulo, tive diversas fases, né? Foi uma marca que logo na sequência veio a pandemia, né, no momento que a gente estava aí de maior expansão, né, no varejo físico, porque a Soleá é uma marca nativa digital. E quando eu comecei o processo de expansão para o varejo físico, veio a pandemia. Então, ali também a gente teve que se reinventar, teve que trazer outras forças dentro da gente. Eu estava até falando com a Jaque, eu estava grávida nesse período, então minha filha também é de 2020, é bebê de pandemia. E aí que a gente vê como que, com o tempo, a gente vai aprendendo a se transformar e a evoluir e a buscar o seu lugar. Porque mesmo ali na pandemia, sem saber, né, como todo mundo não sabia o que ia acontecer, em nenhum momento eu falei, não quero mais isso, vou ser mãe só. Porque poderia ser, estava acontecendo, mas tinha muitas incertezas e a minha filha estava nascendo. Né? Eu inaugurei a flagship com 37 semanas. Nossa. E aí, depois disso, falei, vou para casa agora. Agora eu posso me agora dar o direito. Mas, e dentro desse período aí, desses 9 anos, tivemos diversos percalços, né, no meio do caminho, de evoluções, de abre, de fecha a loja, de muda cenário, de pessoas. Mas eu acho que é sempre o acreditar em você e buscar o seu sonho, né? Então, a gente sempre tem realmente pontos que faz a gente querer desistir, mas quando a gente para refletir, né? A gente chora de noite e a gente acorda no outro dia com um insight e fala, vamos fazer isso porque agora vai dar certo. E é uma constante evolução. Hoje, com muitos afazeres e ainda assim buscando esse sonho e essa potência como mulher de querer mostrar ao mundo, né? Hoje eu trago também o meu mostrar ao mundo através de produto, né? Sim. Como eu falei, como eu sou muito criativa e eu fico muito à frente do desenvolvimento da parte, né, da parte de criação mesmo das bolsas, é onde eu consigo também parar, centrar, falar assim, nossa, é o que eu amo, sabe? E ver aquela peça realmente sair do papel, né? Sai da sua cabeça, ela vai para o papel ali num rascunho e ela começa a se transformar, né? No mock-up que a gente trabalha para transformar a bolsa em 3D, ver a primeira peça piloto. Então, nessa constante evolução. Esse processo, mas a gente viu lá na fábrica, gente, é lindo, assim, né? Um processo... Sim. Obviamente, não sou uma pessoa criativa, mas tu olha aquilo e você fala, gente, parabéns, viu? Porque lindo de ver, assim, e realmente, assim, é muito primoroso, porque eu acho que assim como a evolução do ser humano, né? A evolução de uma criação, de um produto, tem diversas passagens, né? Então, você começa com uma ideia, você está ali só imaginando, aí você vai rascunhar, você fala, não sei. Aí você começa a mexer, começa a modelar, começa a surgir. Então, tipo, hoje, para mim, na hora que eu vejo a primeira peça piloto, assim, é o meu ápice. Deve ser, né? É você imaginar a tua criação ganhando vida, né? Quando tu traz essa fala, isso me conecta muito a essa questão, né, do quanto nós, como mulheres, como você falou, não sou criativa. A gente é muito criativa. E aí pensa, você que já tem essa criatividade aguçada, parar de trabalhar, o que tu vai fazer, né, para colocar... O que eu vou fazer? Onde que eu vou criar? Vou criar alguma coisa. Vai ter que pensar em outra estratégia. Mas quando tu foi trazendo a tua fala, eu sempre vou conectando, né, com essas questões, porque a gente, quando tem um negócio, ele nasce pequeno e ele vai se desenvolvendo e criando corpo e ficando do nosso tamanho. Então, se a gente, como empresária, como empreendedora, líder de um movimento ou de uma marca, de um produto, a gente também não buscar essa evolução, a nossa evolução,
essa marca ela também vai ser impactada, né? O movimento também vai ser impactado. Porque se eu não buscar me alimentar de uma fonte, não buscar evoluir, não buscar novo repertório dentro da nossa vida. Por isso que eu falo, eu acho que a gente precisa trazer muito a nossa vida, ela precisa ser boa, ela precisa ser leve, ela por si vai nutrindo a gente. Então eu sempre falo, eu não quero começar uma segunda-feira com aquele desânimo de dizer, ai meu Deus, que chato. Desejando já chegar a sexta, né? Por quê, né? O mesmo desejo de iniciar uma semana que eu tenho quando chega, né? Esse mesmo prazer de quando chega lá a sexta-feira e eu posso relaxar um pouco, porque eu também, né, acabo trabalhando às vezes no final de semana. Mas eu acho que quando a gente entende que aquilo que a gente cuida, aquilo que a gente faz, ele também vai crescendo e se desenvolvendo e ficando robusto, porque ele é do nosso tamanho, né? Olha a proporção, então olha de onde você saiu, olha para a tua trajetória e você acompanhar isso e entender que quando eu tive medo eu não parei, quando ficou difícil eu não desisti, isso é muito gratificante, porque isso fala de você como pessoa, né? Como mulher. E aí quando a gente conecta com essa questão do feminino e a gente entende que sim, nós somos criadoras de vida, né? A gente gera um ser aqui dentro, isso é muito grandioso. E eu percebo que muitas de nós ainda não têm essa consciência. Muitas de nós ainda não entende o seu tamanho, ainda não vê a grandeza de ser quem você é. Independente se você escolheu ficar em casa, ou se você é líder de um movimento, ou se você tem uma grande empresa. Eu acho que as nossas responsabilidades elas até aumentam um pouco quando a gente está nesse lugar, né, de liderança, de qualquer forma, porque você tem abaixo de você muitas pessoas que te seguem, que olham para você como uma referência. Então eu acho que quando você entende o papel que você exerce, seja lá na tua vida em casa, com o marido, com a maternidade, ou dentro das empresas, né, daquilo que você exerce como profissão, você cresce diariamente, você vai se sustentando, se transformando e você impacta diretamente a vida de muitas pessoas, né, que estão perto, de várias formas, que a gente nem imagina muitas vezes. Não. Então eu acho que quando até, a gente... às vezes eu acho que quando as pessoas vêm, seja fazendo um elogio, ou seja falando, nossa, eu te admiro, ou eu te acho bonita, ou cara, olha que negócio que você abriu, olha que legal isso. Quando você tem um sentimento de que chega a ser um pouco de até dar um pouco de vergonha, assim, ou até você fala, nossa, mas é tudo isso mesmo? Você duvida? Duvida. Sabe? Que é o duvida, é a palavra certa. Você fala, cara, não, por que eu estou duvidando? Realmente, eu tive coragem de fazer aquilo ali, eu estou à frente do negócio. Só que não é fácil, é um movimento difícil, né? É um movimento assim que eu mesmo tenho uma dificuldade extrema. A gente estava falando antes a questão de gravar o vídeo e de você ficar à frente do teu negócio, falar, cara, é o meu negócio, eu sei muito bem por que eu criei ele, né? Os valores estão vindo de mim. Por que eu tenho problema de estar à frente? É mais fácil eu colocar um terceiro fazendo isso do que eu fazer. Só que eu sei melhor do que ninguém do que tem ali dentro, né? E por que é tão difícil? Por que a gente ainda sofre tanto para fazer? Eu acho que é justamente, né? A gente não procura esse desenvolvimento pessoal, né? Tá faltando. E a gente não conecta esse desenvolvimento. Então, quando a gente traz essa questão né, como aqui tu trabalha, na verdade, a Cassi, ela tem uma história, mas ela é muito a Mel, né? Ela nas peças, no bom gosto, tem muito de ti aqui dentro. Então, quando você vai se fortalecendo, quando você vai trazendo esse poder pessoal para dentro do teu negócio, quando você vai entendendo que, sim, é um filho meu e que muitas coisas vêm dessa energia, daquilo que pulsa dentro de mim, vai reverberar lá no meu negócio. Quando você vai trazendo isso de uma forma mais consciente, a gente aprende a ficar mais proposital, a ser mais provocadora. A gente se libera e entende que eu posso abrir a câmera aqui, gravar um vídeo e que sim, eu erro e tá tudo bem. Né? Não precisa ser perfeito. Mas aí eu preciso essa evolução entender, não tô ainda. Porque é autoconhecimento, é gestão de ti mesma, é entender da onde vem essa necessidade de estar aqui tão perfeito e de que as coisas precisam ser tão perfeitas. Quando a gente vai buscando esse entendimento dentro de nós, fica mais claro, né? Qual que é a minha dependência emocional? Por que eu reajo e faço como eu faço? Por que para mim talvez é muito desafiador me posicionar e dizer, sim, é meu, esse filho é meu.
né? Isso foi criado e está sendo desenvolvido com muito custo. Muita dedicação, mas... Eu sempre falo, olhar mas uma com medo dos história, julgamentos também. olhar toda a vida, né? Então, eu tenho medo de colocar a minha cara... O que vão falar? Porque eu vou em algum momento, talvez alguém não vai gostar da minha história ou se inspirar em mim. E tá tudo bem, né? Porque a gente vai conectar pessoas que estejam Você não se inspira com num todo mundo, caminhar. né? Não. Porque que todo mundo tem que se esperar com são você, valores, né? São propósitos diferentes de vida. Então, a gente vai conectar aquilo que está ressoando como nós. E a gente vai expelir aquilo que está muito diferente. Então, eu acho que quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a se permitir ser imperfeita, trazer a nossa vulnerabilidade. Aí sim que a gente conecta, porque as outras mulheres vão olhar e vão dizer, olha, mas ela é como eu. Ela também é uma pessoa, ela é real, porque, né? às vezes a gente entra nessa comparação de olhar você lá nesse lugar de empresa já fluindo, as peças lindas, mas ninguém sabe da tua história. Quais foram as lutas para que você conseguiu chegar até aqui, né? O quanto você precisou se desenvolver, o quanto você precisou enfrentar o teu medo. E, né, a mesma coisa para você. Para mim, gente, é diário. Em muitos momentos, mesmo com todo o conhecimento, eu dou um passo e falo, eu acho que eu vou desistir porque está muito desafiador. Aí, de repente, eu me resgato, né? Então, o que é o nosso desenvolvimento pessoal, esse poder pessoal que habita em nós? É a gente ter essa capacidade de justamente conseguir mesmo com as dificuldades, porque a vida vai acontecendo, a gente não tem controle do que vai acontecer amanhã, do que pode acontecer com a nossa empresa, mas a gente precisa ter esse repertório interno de como eu vou escolher lidar com aquilo que me acontece. Como eu vou olhar para a história que muitas vezes não foi uma escolha minha. Eu cheguei até aqui. Muitas vezes a gente é sobrevivente em algumas questões, né? Mas como hoje eu trago, depois que eu busquei e busco, porque isso é vivo, é diário, né? E aí eu vou ter repertório interno para conseguir, dali, ser mais intencional nas minhas escolhas. A partir do momento que eu escolho e que isso está congruente comigo, com os meus desejos, com os meus sonhos, a não ter tanto medo. Então eu tenho, o medo ele faz parte, ele é saudável, mas vou com medo mesmo. Vou encarar aquilo que chegou e vou... Então, assim, o processo ele vai ficando mais leve quando a gente está posicionada. E esse poder pessoal, trazer isso para a nossa marca, para os nossos negócios, é extremamente importante. Mas aprender a ser mais intencional, né? Aprender a se conhecer e dizer, não, intencionalmente eu trago essa narrativa, eu trago essa história, porque ela se conecta com o meu produto, ela se conecta com a história do meu lugar, com o movimento que eu lidero. Então, eu acho que tudo vai desse se buscar, né? Se melhorar a cada dia, mas sem essa cobrança tão pesada de que precisa ser desse jeito. Porque muitas vezes é o jeito que a gente espera, pautado no que o social, no que os outros vão falar, né? E a gente não consegue se conectar com aquilo que importa, que está dentro da gente. Olha, é uma aula, né? Então a gente fica até profundo. Começa a pensar e vai. Eu falo assim, cara, eu montei a Cassie, e a Cassie é a minha avó, né? E ela sempre foi para mim uma referência em uma mulher feminina. Ela era sempre muito forte, mas muito feminina. Ela nunca deixou. Eu me lembro assim que eu acho que no finalzinho da vida dela que eu vi ela um pouquinho desarrumada, mas se não, sempre impecável, uma postura fantástica, e a paixão dela sempre foi joias, broches, enfim, tanto que os broches que a gente tem na loja eram dela, né, inclusive, mas sempre aquela pessoa assim que eu olhava, eu admirava e eu não podia deixar de fazer essa homenagem. E eu lembro que eu pensava assim, poxa, eu nunca fui de gostar de acessórios, eu nunca usava nada, eu usava um pontinho de luz, assim. A minha mãe pegava no meu pé, ela falava, se arruma, se ajeita, coloca um negócio, porque a minha mãe gosta também de bastante coisa, enfim. E eu falava, tá bom assim, tudo certo. Quando eu comecei com os acessórios, assim, eu falei, cara, quando tu coloca, e a gente vê isso no dia a dia, você coloca o primeiro acessório, a pessoa muda de postura. Aí tem pessoas que falam assim, a gente vai usar o acessório para te trazer, para demonstrar aquilo que você quer passar para os outros, enfim. E
eu acho que ele faz até o contrário, ele traz uma força que às vezes a pessoa desconhecia. Traz uma força. Né? Eu acho que isso vale para a bolsa também. Você pega uma bolsa diferente, que uma coisa é você pegar uma bolsinha, né? Outra é você pegar uma bolsa diferente. Você vai ali, anda com ela, põe um acessório, põe, às vezes, cara, às vezes é uma camiseta branca, uma regatinha branca, um jeans. Cara, com o look ali, o resto completo, você vai para... Se sente forte e poderosa para enfrentar o que tiver. Para enfrentar tudo. Né? E na verdade isso fala muito dessa autoimagem, né? O quanto você vai fortalecendo. Então, sim, pode ser intencional para os outros, mas primeiro ela vai te impactar. Né? Quando você se olha e você reflete aquela imagem, então o quanto essa imagem está congruente com aquilo que eu acredito ser. Né? E quando a gente vai trabalhando isso, eu nunca me esqueço de... Eu intencionalmente comecei a trabalhar um pouco mais na minha imagem pessoal, até porque eu tinha muitas crenças que me deixavam assim um pouco inseguras em relação a algumas coisas. E aí quando eu fui buscar essa intencionalidade de escolher uma roupa, uma cor, e teve um vestido que eu comprei bem bonito assim, de alfaiataria, de linho, ele era com um acabamento diferente. E eu me olhei no espelho, aquilo me impactou tanto porque eu ainda brinquei com meu marido, eu falei: agora sim, essa mulher está alinhada com aquilo que eu acredito ser, né? E hoje eu já tenho um cuidado muito maior, né? Quando eu vou comprar, com essa intencionalidade de escolher. Tem coisas que já não conversam mais comigo, que eu tenho lá no meu guarda-roupa, que inclusive preciso fazer essa reorganização, porque aquilo já não é mais a Jaque, era uma outra Jaque, né? Mas eu já mudei muito. Então, quando a gente fica intencional, e por que, Mel, que muitas mulheres não têm coragem de misturar peças, de trazer elementos diferentes, cores diferentes? Por insegurança, né? Colocar uma bolsa linda, maravilhosa, talvez de uma cor, para compor esse look. Elas são inseguras de que é muito excesso ou de que vai chamar muita atenção. E ela quer, às vezes, passar desapercebida, né? E eu era assim. Aí eu tinha uma amiga que gostava bastante. Um dia a gente foi sair e ela disse: não, está muito simples. Vamos botar umas... E ela começou a botar as coisas dela no meu meio. Eu dizia: meu Deus, mas está demais. E foi ali que eu fui quebrando um pouco. Então, olha como é importante o papel, né? De trazer uma loja... de trazer uma marca de bolsa diferente, de acessórios, onde a gente consegue conectar e colocar essa mulher, sim, né, em mais evidência, em se colocar num lugar de mais segurança e dizer: sim, eu posso, não está demais, né, tá lindo, tá? Mas é todo um processo, né? Todo um processo. E não deixa de ser de uma busca também de se olhar e de se trazer para esse lugar de reconhecer em mim também a beleza que eu vejo nessas peças, na bolsa. Porque é uma extensão nossa. E eu sempre falo, essa beleza de fora, ela tem que repercutir aquilo que vem de dentro, e não o contrário. Né? E não a gente se vestir e colocar os acessórios e muitas vezes por dentro se sentir feia, insegura, triste, pequena. Então, o quanto é importante a gente realmente se sentir daquela forma, não só se ver. Né? A gente precisa se sentir poderosa, maravilhosa como nós somos. Gente, eu vou ter que encerrar também. Ó, a gente já entrou, eu falei, né? A gente vai conversando, tem que ter episódio 2, né? Você vai conversando principalmente sobre desenvolvimento pessoal, como se estende, assim. Tô falando, já vem outra coisa na cabeça, a gente podia já ir bem para frente. Mas, enfim, temos que encerrar, né? Nós estamos fazendo aqui nos nossos podcasts sempre 3 perguntinhas para todas as convidadas, serão sempre as mesmas. E elas são baseadas nos acessórios, né? Então, uma delas, na verdade. A gente traz algumas simbologias com os acessórios, já que já escutou o podcast, mas, né, vou repetir para relembrar. Então, a gente tem o anel, ele fica como referência do compromisso que a gente tem com a gente, ou com as pessoas, ou até com o teu negócio, aí depende do teu momento, né? O colar, ele vem para representar a tua parte de voz, o quanto você pode ser ativo, o quanto você deve se expressar. O brinco, ele vem para, né, tá perto da orelha, então a nossa escuta ativa, a gente saber escutar, assimilar, enfim. A pulseira, ele vem com uma lembrança diária realmente da nossa força. Eu acho que também representa bastante, né, o punho aqui, o quanto a gente é forte no nosso dia a dia, no nosso negócio também, com todas as adversidades. Então, se fosse para você escolher hoje um acessório
Pri, que representa um momento teu agora, qual seria? Olha, só vou fazer um comentário. Eu senti falta da bolsa. Da bolsa. Você sabe que quando eu estava olhando aqui os negócios, eu falei, poxa, a gente tem que repetir o mesmo, porque né, a gente tem um propósito para isso. Mas eu pensei, poxa, a gente não pensou na bolsa mesmo. Na bolsa, eu já ia falar da bolsa, mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou falar do anel, trazendo realmente como poder do pegar e do fazer acontecer. Né? É uma simbologia, o anel, mão, enfim. Mas eu acho que é onde que está o poder de você pegar, resolver algum problema, pegar alguma coisa que você tem que fazer acontecer. Então, acho que seria o anel. Bom, todos são extremamente importantes. Vamos pegar a bolsa e colocar todos dentro. É ótimo, porque a bolsa já é uma extensão da mulher também, né? Mas todos são muito importantes. Mas hoje, na fase de vida que eu me encontro, com certeza o colar. Né? Eu sei que eu sou e posso ser voz para muitas mulheres. E através da minha voz, principalmente, não só dela, mas né, simbolizando, ser esse diferencial na vida de muitas mulheres, lembrar muitas mulheres do quanto elas são importantes, especiais, lembrar do quanto é importante que elas busquem se nutrir, né, para poder transbordar tudo de bom que elas têm dentro delas. Então, com certeza, o colar. Faz muito sentido mesmo, gente. Aí vem, qual conselho que você já recebeu e gostaria de dar? Aquele pensamento, é difícil, né? A gente recebe bastante conselho. Muitos. Quantos são úteis, na verdade? Eu tenho uma frase, assim, que é o meu lema e que na maternidade ela se instalou com muita força e que eu sempre falo isso dentro das minhas mentorias. Porque às vezes a gente está tão imersa em alguns momentos da vida que parece que aquilo não vai ter fim, que a gente está, né, sucumbindo ali. Então eu sempre, é o meu lema, assim, tudo passa. Sempre se lembra que tudo passa. Como você falou, né? Às vezes você vai lá num momento de dificuldade, chora e no outro dia você já levanta com aquela força e já vem a solução. Então tudo é passageiro e tudo tem solução nessa vida. Né? Às vezes a gente fica aflita demais por coisas que é só a gente respirar e manter a calma que a solução vem. Né? Tudo passa. Eu acho que no meu caso acho que eu até comentei já aqui, mas acho que é trazer o sonho. Né? Eu acho que hoje, para mim, a Solear é um dos meus sonhos e você tem que fazer acontecer. Né? Então, pensando aí, né, como empreendedora, né, com os desafios, ficar, não deixe de buscar o seu sonho. Se aquilo realmente que você quer, você tem que se agarrar e fazer aquilo acontecer. Diante das dificuldades, diante das belezas, enfim, de tudo que acontece aí no dia a dia. O que é sucesso para você, Jaque? Sucesso é eu estar conectada comigo, eu estar dando os passos na minha vida de acordo com aquilo que eu acredito, conectada com os meus valores e perto das pessoas que eu amo. Com certeza. Para mim, sucesso acho que entra em diversos âmbitos, mas no geral é o sucesso de você, um pouco o que a Jaque também falou, de você estar onde você quer estar, né? Seja no momento seu de trabalho, seja de você estar curtindo com a sua filha, com família, seja aquele momento que você está sozinha, né? Então aquele é o sucesso seu de você conseguir fazer uma respiração, fazer uma meditação, pensar nos seus novos planos. Eu acho que sucesso é você se libertar e buscar aquilo que você sonha, né? Trazendo o sonho novamente. Perfeito, gente. Obrigada. Eu vou dar aqui para vocês uma lembrancinha do nosso podcast. Jaque. Muito obrigada. Agradeço também essa oportunidade, esse bate-papo incrível. Como é bom a gente desfrutar desses momentos, né? Trazer um olhar para outras mulheres tão poderosas. Maravilhoso. Que lembrem a gente do quanto a gente também é capaz. E eu sempre falo que admirar a beleza de uma mulher, admirar o status, o lugar onde ela está, reconhecer nela tudo aquilo que mora em ti, porque a gente só reconhece no outro aquilo que mora dentro de nós.
É algo que me fortalece muito, poder caminhar com mulheres tão potentes, mulheres tão corajosas, mulheres tão lindas, tão femininas e que sabem buscar ou que buscam intencionalmente no dia a dia equilibrar, né, os nossos papéis dentro dos nossos desequilíbrios, dentro de tudo como vem, é de extrema importância. Então eu agradeço, foi muito prazeroso. Prazer foi com certeza todo meu. Gente, obrigada pela audiência, né? Vamos colocar assim, mas a gente precisa lembrar que nós mulheres não somos um único papel. Eu acho que somos várias versões de nós mesmos durante a vida. A gente vai evoluindo, a gente vai criando história e se aceitar e evoluir faz parte do processo. Ele nem sempre é tão leve, né, tão tranquilo, às vezes é um pouquinho dolorido, mas ele faz parte e o importante é que tudo passa, né, Jaque? Tudo passa e vai dar tudo certo. Vai dar. Então, obrigada e até abril a gente se encontra no próximo podcast.